Olá, sexto ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Eu ainda continuo com saudade de vocês. Vamos à nossa terceira aula de filosofia, tá? Só que hoje a gente vai fazer revisão das questões das atividades que eu coloquei no sistema para vocês responderem, tá? Então, vamos prestar atenção, pegue seu material, tá? Abra lá as questões para ver a sua quantidade de acerto, de erro, beleza? Bom, a primeira questão que a gente vai analisar é essa que vai tratar de alguns assuntos que foram tratados também no primeiro bimestre, tá? Então, muitas vezes as questões, elas vêm associadas, tá? Elas não vêm só sobre um assunto específico. Às vezes elas vêm trazendo coisas que vocês já aprenderam e que vocês têm que recordar para poder responder, tá? Então, além de utilizar, identificar pressupostos e definir critérios, a atividade filosófica requer a habilidade de estabelecer relações. Essa habilidade pode ser aplicada a diferentes áreas do conhecimento: pensamento histórico, científico, matemático. Assinale a alternativa correta a respeito dessa habilidade, tá? Quer estabelecer relações. A resposta C, certo, é a D, porque diz aqui: em filosofia é importante estabelecer relações entre conceitos para compreendê-los por meio da ligação demonstrada entre eles. Ou seja, as ideias. Por exemplo, quando eu estou lidando com a ideia de liberdade, sempre que você ouve a palavra liberdade, vem associada a outras ideias. Por exemplo, liberdade e responsabilidade. São dois conceitos. Como é que eles estão relacionados? Por que toda vez que eu penso em liberdade, eu penso em responsabilidade? Porque agir livre é um direito, né? É uma capacidade humana, mas nós devemos respeitar o outro. Então, o conceito de liberdade está diretamente vinculado ao outro conceito, que é de responsabilidade. E o que a filosofia faz? Relaciona esses conceitos, né? Porque eles já são relacionados na prática, a gente precisa relacionar para compreendê-los melhor, tá? É porque um conceito, ele traz consequências, né? Então a gente precisa pensar um conceito, depois outro conceito, tudo junto, para conseguir compreender de fato a dimensão do conceito de liberdade, por exemplo. É isso que a filosofia faz. E não é uma associação aleatória, isso é muito importante. Por exemplo, não é, vou associar liberdade a qualquer outra palavra que não tem nada a ver, né? Liberdade e café, né? Ou qualquer outra palavra que seja um conceito, né, mais filosófico. A liberdade, as razões que me levam a trazer outros conceitos para pensar a liberdade, como responsabilidade, são lógicas, né? Elas demonstram as relações entre uma e outra, né, por consequência, ou seja, uma não pode ser pensada sem a outra. Bom, quando vocês forem responder, é bastante importante, abram também a apostila, deixa numa janela, que se você tiver no computador, e abra as atividades na outra. Viu lá, corre na apostila e vê onde que está a parte, tá? Estabelecer relações, que está na página 7. E aqui eu falei para vocês que é importante, né, marcar as frases, né, e as palavras, os conceitos mais importantes da apostila. Então, esse tipo de aproximação, ou seja, aproximação entre os conceitos, ou o estabelecimento de relações entre palavras, né, depende de certas razões, pressupostos, critérios, e isso nós chamamos de relação, tá? Então, pressupostos, critérios, eles são palavras que nós já aprendemos, né? Pressupostos é aquilo que está dito, né? Que está por trás daquilo que foi dito, lembra? Se eu digo todos de pé, significa que o pressuposto é que todos estão sentados. Por exemplo, quando eu penso em liberdade, eu penso em responsabilidade porque é um pressuposto. Eu sou livre, eu posso fazer o que quiser. Faz sentido isso? Não, porque você pode se colocar em risco ou você pode ofender alguém, por exemplo, né? Magoar alguém. Então, o pressuposto da liberdade é a responsabilidade, tá? Então, a gente vai ter aqui também critérios. Que critérios eu vou utilizar? Ou seja, que palavras eu acho que são da ordem da liberdade? São palavras que vão dizer dessa ação, né? Vão dizer dessa capacidade humana, que vão explicar melhor essa capacidade humana. Ok? E, claro, certas razões, ou seja, aquilo que me leva a crer que... Então, eu sempre justifico aquilo que me leva a crer que a palavra seja útil, tá?
para pensar essa palavra eu preciso pensar outra também, tá? Então, eu vou pensar por que para pensar liberdade, vou pensar responsabilidade. Vou pensar numa razão e vou encontrar a natural relação entre elas. Vamos lá. Os inventores, os cientistas e os filósofos criam coisas novas seguindo estes passos, tá? Primeiro, conhecem as coisas que já existem, depois refletem sobre o que conheceram, relacionam esse conteúdo e em seguida imaginam soluções e situações novas que ainda não foram pensadas antes, tá? Então veja bem, mais assuntos relacionados que a gente aprendeu no primeiro bimestre também, tá? Que volta para a gente entender o conceito de relação do segundo bimestre, tá? Então a gente vai ter aqui verdadeiro, os inventores, cientistas, filósofos imaginam diferentes possibilidades e criam hipóteses para verificar se o conteúdo imaginado é ou não possível de ser realizado. Então o inventor que inventou a lâmpada não existia, entende? Ele criou uma hipótese a partir da energia elétrica e falou, e se eu criasse alguma coisa que se acende com isso, né? E aí ele passou a criar esse objeto que é a lâmpada, né, para tentar testar essa hipótese. Me parece que ele falhou umas 1000 vezes, tá? E na milésima vez ele conseguiu, de fato, criar esse objeto que para a gente é tão normal, tão natural. Mas para ele conseguir chegar nisso, ele passou por esses processos, tá? Ele conheceu as coisas que já existiam, então ele já sabia do potencial da energia elétrica. Pois ele refletiu aquilo que ele conhecia, ou seja, ele aprendeu mais sobre energia elétrica, ele relacionou o conteúdo com necessidades, por exemplo, que é essa de iluminar os espaços, quer dizer, antes as pessoas iluminavam suas casas com velas, com tochas, né, com candelabros, e então ele relacionou com essa necessidade, né, o conteúdo que ele estava pensando da eletricidade, em seguida imaginou soluções que seria esse objeto que é tão comum para a gente, que é a lâmpada, tá? Isso o filósofo faz também, o cientista também faz, seguindo basicamente esses critérios, tá? Então a gente vai ter que conhecer as coisas, as etapas é importante, depois refletir, relacionar o conteúdo e imaginar soluções novas, tá? Todo cientista, inventor, artista, filósofo utiliza essas etapas para conhecer. A arte é uma forma de manifestar e de tornar visível novas percepções sobre o mundo, a respeito das relações entre a arte e a filosofia, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas, tá? A arte é um importante instrumento do pensamento, ela é produto do pensamento e também nos ajuda a pensar filosoficamente, tá? Quando a gente olha um objeto artístico, ele nos leva a pensar, ele nos faz elaborar questões e perguntas sobre a vida, sobre as emoções, sobre a realidade humana e sobre uma série de coisas, a depender da obra de arte, tá? Então, a obra de arte é basicamente um objeto importante para o pensamento. Ela nos ajuda a elaborar alguns questionamentos que a gente não faria sem ela, sem a obra de arte, tá? Então todas as questões que vão nessa linha são verdadeiras e todas que dizem que a arte não é importante e é diferente da filosofia são falsas. Aqui é uma obra de arte do Van Gogh, tá? Isso aqui ele pinta desse jeito, foi o primeiro cara a pintar assim, ele criou num contexto onde todo mundo fazia pinturinhas normais, tá? Aí fizeram GIFs, parece que já fizeram um filme sobre isso, tá? Então, basicamente, isso é como ele vê o mundo. Por que ele vê o mundo dessa forma? Porque quando ele olhava para o céu, ao invés de ver um céu parado como a maioria das pessoas, ele vê um céu em movimento, certo? São coisas que a gente pode pensar. Por que ele usa tanto escuro? O que será que ele sente usando esses escuros? Que sentimentos rondam a alma desse artista? São questões filosóficas que a gente pode pensar a partir da obra de arte. Sobre a imaginação, tem uma questão que tem um poeminha, lembra? E aí tem duas palavras que não existem, ou seja, que o poeta inventou. Golfinho e zopo, tá? Quando a gente pensa em golfinho, você consegue imaginar o que seja um golfinho? Ou zopo, você consegue imaginar o que é um zopo? Basicamente é difícil de imaginar. A única coisa que nos dá pista do que é o zopo aqui, por exemplo, é a ideia de que tem uma cereja no topo, tá? Então,
provavelmente o poeta, né, ele criou essas palavras, ele imaginou alguma coisa que é muito diferente daquilo que a gente conhece e criou esse poema que é bastante lúdico, mas que dificulta a nossa capacidade de imaginar do que ele está falando. Agora, se ele usasse no lugar de golfinho, golfinho, isopo, sei lá, cavalo, a gente sabe o que é um golfinho pela TV, né, pela internet, ou porque já viu de perto, e também um zopo, né, um cavalo que todo mundo também conhece. Então aqui vamos ter algumas questões, né, com base no poema e seus conhecimentos sobre imaginação, assinale as alternativas. Então, a imaginação é um tipo de pensamento ligado à capacidade de criação. Ela pode gerar novos olhares sobre antigos problemas e por isso é importante o recurso da atividade filosófica. Só imaginando que a gente consegue sair do lugar comum, ou seja, pensar novas soluções para problemas que a gente tinha, para problemas antigos, tá? A imaginação é a capacidade de relacionar mentalmente coisas, seres e situações que são independentes no mundo concreto. Isso dá origem a situações novas, inusitadas e criativas, né? Como é o caso do golfinho e dos outros citados no poema. Então, pela imaginação, ele inventou uma situação nova, seres fantásticos. A imaginação está presente também nas novelas, está presente nos livros, nos filmes, tá? E a imaginação cria coisas belas, envolventes, como mostra o poema, mas também pode criar coisas ruins e assustadoras. Nossos medos, por exemplo, né? Quando a gente tem medo de escuro é porque a gente não consegue enxergar o que tem ali. Então, nossa imaginação fértil vai imaginar que talvez naquele escuro tenha coisas ruins, né? Coisas que fazem mal e etc. Bom, aqui é mais uma vez um olho, né, que está piscando aqui com várias obras de arte para vocês entenderem que a obra de arte ela é um produto dessa imaginação, ou seja, das várias imagens que a gente vai captando ao longo da vida, tá? E a última questão que é do René Descartes, tá? Que vocês vão ver aqui na apostila, página 11, é bastante importante, toda vez que vocês verem o nome de um filósofo que vocês não se lembrem, vai nas partes onde tem olhar filosófico, que é olhar de filósofo, que é onde vocês vão encontrar algumas opiniões dos filósofos sobre os temas que a gente está trabalhando, tá? E logo aqui você já encontra a resposta. O ato de imaginar nada mais é do que contemplar na mente a imagem de um corpo material, ou seja, as imagens que você já registrou, lembra? Que o olho é como uma câmera fotográfica, então as imagens vão ficando guardadas na cabeça. E o que a gente faz quando se lembra delas, a gente está imaginando para o Descartes, tá? A gente está visualizando elas de novo, está se lembrando delas. Para ele, então, a imaginação está muito ligada à questão da memória. Nós temos que as questões da última atividade, tá? Foram todas em torno da hipótese, tá? Todas elas. Lembra? O que tem dentro da caixa, vou imaginar. Por que as pessoas estão ali aglomeradas? Vou imaginar uma hipótese e depois vou lá testar. Na página 12 a gente vai ter basicamente a definição de hipótese. Então, quando vocês verem a questão que é sobre hipótese, vão na apostila atrás de hipótese, tá? Então é isso, muito obrigado. Eu vou mandar mais umas questões sobre o assunto, tá? E aí no texto das atividades vai ter lá uma orientação de como vocês vão fazer as próximas atividades. Beleza? Beijo, se cuidem, até mais.